pessoal, mais um exercício de física, nessa vez agora hidrostática, e especificamente o princípio de Arquimedes ou empuxo. Bom, o texto diz: um colchão de isopor de 2 metros de comprimento por 45 de largura e 5 centímetros de altura flutua em posição horizontal sobre a água de uma piscina. Um banhista deita sobre o colchão, permanecendo o conjunto na horizontal, com a superfície superior do colchão coincidindo exatamente com a superfície livre da água. Supondo desprezível a massa do colchão, calcule a massa do banhista. Eu coloquei aqui uma figura, uma foto, apenas para ilustrar. Claro que não é colchão de isopor, não é um banhista e sim uma moça, mas o que eu quero mostrar é que o que ele diz é que o colchão ele está flutuando, na superfície livre da água. Isso quer dizer o seguinte: a superfície livre é a que está em contato com o ar. E quando essa moça deita, o conjunto, quer dizer, a moça e o colchão, permanece na horizontal com a superfície superior do colchão, que é o que peguei um paralelepípedo, né? E coloquei para vocês entenderem que, na verdade, a água é como se a água estivesse aqui, tá? E ela está exatamente, a água está exatamente aqui, ó. Então, toda essa parte do colchão está debaixo da água. E o que ele quer saber é a massa do banhista. Bom, quais são as forças que agem aqui nessa situação? A força peso, que no caso é a força da moça, porque a gente vai desconsiderar a massa do colchão, né? A força peso, e o empuxo, que é uma força vertical para cima devido ao líquido ser deslocado, porque ele foi deslocado nesse volume aqui, tá? Então, esse volume todinho, a gente vai calcular, ele tá aqui também, tá? A água, ela tá aqui, ó, ok? Então, o colchão todinho, ele tá apenas com a parte de cima para fora. Então, todo ele entrou até a superfície. Então, como os dois é igual, a gente pode dizer que a força-peso da moça vai ser igual ao empuxo que o líquido sofre, o líquido faz, né? Devido a ela ter entrado na água. Então, o colchão está entrando devido ao peso dela. Então, a gente vai calcular o peso dela, ou a massa dela, pelo empuxo, porque o objeto está em equilíbrio. Agora, o que é empuxo? Ora, empuxo, como o empuxo é igual ao peso, e o peso é igual à massa do líquido, que no caso aqui é a água, vezes a gravidade. E lembrando que densidade é massa dividido pelo volume. Logo, multiplicando em cruz, eu tenho que a massa ela é a densidade do líquido, no caso aqui a água, vezes o volume do líquido deslocado. Então, no lugar de massa, eu escrevo densidade da água vezes o volume do líquido, vezes a gravidade. Então, o peso vai ser o quê? A massa da banhista, que é o que a gente quer saber, vezes a gravidade, é igual ao empuxo, né? A densidade da água, vezes o volume deslocado pelo colchão, vezes a gravidade. Só que como tem gravidade de um lado e gravidade do outro, se eu passar essa gravidade para cá dividindo, eu poderia cortar, então eu vou cortar já, tá? Então, a massa da banhista é simplesmente a densidade da água, e a densidade da água, embora aqui não está dizendo, né, a gente sabe que ela é 1 vezes 10 a terceira. Então, só para lembrar, né, densidade da água é 1 vezes 10 a terceira quilo por metro cúbico. Isso é a densidade da água. O volume do líquido, como ele entrou completamente dentro da água, então o volume do líquido
vai ser igual ao volume do colchão, né? Então, a gente vai calcular como? Multiplicando as dimensões do colchão. E ele disse que o colchão tem comprimento 2 metros, a largura do colchão, ele diz que tem 40 centímetros, e a altura do colchão, ele falou que era 5 centímetros. Então, passando para o sistema internacional, comprimento 2 é 40 centímetros é 0,4 e 5 centímetros é 0,05. Então, o volume do líquido, que no caso é a água, é 2 vezes 0,4 é 0,8 vezes 0,05. Ignorando esse bando de zero, 8 vezes 5 é 40, né? Só que tem 2 casas aqui, mais uma casa aqui, então ele vai ter que andar 3 casas, né? Então fica 1, 2, 3. Ou seja, o volume do líquido é 0,04 metro cúbico. Se você não se sente confortável de calcular volume assim, então faz na mão mesmo, é melhor, tá? Ó, tudo bem que aqui 2 vezes 0,4 é 0,8 e agora a gente faz, ó, 0,05 vezes 0,8, ó. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 0, 0 mais 4, 4. E 8 vezes 0, 0. 1, 2, 3 casas a partir daqui, tá vendo? 1, 2, 3 casas, ok? Ou seja, 0,04. Isso aqui você não precisa escrever. Então, o volume do líquido é 0,04. Então, aqui, o volume do líquido é... Vamos colocar em notação científica, tá? Esse 0,04 pode ser escrito como 4 vezes 10 a menos 2. Então, no lugar aqui do volume, eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 2. Vezes a gravidade, não. Porque eu não preciso colocar a gravidade, que eu já cortei. Então, agora é só multiplicar, né? A massa da banhista vai ser 1 vezes 4, 4. 3 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 2 é 3 menos 2 dá 1, vezes 10, ou seja, a massa da banhista é 40 quilos. Nossa, a mocinha tá bem magrinha, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.